Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o seu professor de Física, Paulo Vieira. Muito obrigado por você estar me recebendo mais uma vez aí na sua casa. Você está bem? Está tudo tranquilo? Bom, espero que esteja tudo bem com você e que você hoje esteja com a mente muito aberta para aprender um conceito muito bacana que eu vou trazer para você hoje. Bom, então eu espero que você já tenha deixado separado o seu copo d'água, o seu lanche e todo o material que você vai utilizar na aula de hoje para que você não venha a se dissipar durante a aula. Então, você está pronto? Se você está, vem comigo que a gente vai aprender física hoje. Vamos lá! Galera, nós estamos conversando ao longo de todas essas aulas a respeito das forças, nós já definimos forças, nós já falamos das forças peso, normal, tração, atrito, elástica. Mas observe que o que há em comum entre todas essas forças é que a gente sempre está falando de uma superfície horizontal, uma superfície plana. Opa, mas nem toda superfície é plana, né? Às vezes existem superfícies que são curvas. Não. E você já parou para pensar quais seriam as forças que agem nas superfícies curvas? Pois é, essas forças elas são as mesmas que nós estudamos. Só que para que a gente diferencie a superfície retilínea, ou seja, uma trajetória retilínea, de uma trajetória curvilínea, a gente vai deixar de chamar de força resultante e vamos chamar agora de força centrípeta. Pois é, para você que está aí na sua casa, força centrípeta nada mais é do que o estudo da soma vetorial. Olha de novo, ó, toda aula eu venho falando dessa palavra soma vetorial. Danado, né? Acho que você já deve estar cansado. Você olha para mim e já fica dizendo, eita, lá vai ele falar de novo de soma vetorial. Eu vou sim. E lembre-se, se você não revisou a aula, procura aí a aula da soma vetorial, porque ela é importante pra caramba, tá? Não esquece disso não. Então, a força centrípeta, pessoal, ela é a ação da força resultante caso a trajetória seja circular. Então, quando um objeto ele começa a realizar uma trajetória circular, a força que age sobre ele é a força centrípeta. Então, você já consegue imaginar trajetórias que são circulares? Bom, nessa imagem, ó, vê essa imagem aqui que eu vou projetar para você. Ó. Uau, beleza! O que é que você está vendo aí nessa imagem? Né? Você está vendo aí 4 figuras, né? A primeira figurinha, você está vendo aí um carro, né? Feito daqueles carrinhos de brinquedo, né? Que eles são pequenininhos, alguns metálicos, e que eles descem sobre uma rampa e fazem essa volta, tá? Para você que não sabe, o nome dessa volta é chamado looping, tá? Então, ele realizou um looping. Então, veja que nós temos aí essa primeira imagem desse carrinho fazendo um looping, né, sobre o trilho que ele tem. Na segunda imagem, você, se foi num parque de diversões, já deve ter visto um brinquedo que também faz uma figura parecida nesse loop. Pois é, você ali está girando por meio da força centrípeta. Na terceira imagem, você vê aí um skatista dentro de um tubo. Olha aí. Aí você que pensa assim, física não serve para nada, eu não vou usar física em canto nenhum. Tá errado, pequeno gafanhoto. Veja aí que esse skatista está usando os conceitos de força centrípeta para poder dar um loop, dar um 360 dentro desse tubo. E por fim, nossa quarta e última imagem, você tem aí ó, aviões que também podem realizar um loop e o piloto está sofrendo sobre as mesmas ações que a gente está estudando. Tá? Então, isso é a ação da força centrípeta. Então, como nós vamos definir força centrípeta? É a resultante das forças que são agora orientadas para o centro da trajetória circular. Pois é, não esquece disso. Eu vou repetir para você. Ó. Vem para mim, chama a câmera para mim, porque a força centrípeta, filhote, é aquela força que sempre aponta para o centro da trajetória circular. Não esquece disso, porque isso já caiu até no Enem, tá? Então fica a dica para você. Bom, Paulo, como é que eu calculo essa força centrípeta? Tem cálculo para ela? Lógico que tem, a gente tem que medir, a gente está calculando aqui força, a gente viu que cada uma das forças ela tem a sua equação própria. Por exemplo, como é que a gente calcula a força? Força, ela é calculada pegando a massa vezes a aceleração. Mas, ô Paulo, e se eu der nome à força? Se agora a força for peso? Bom, aí a gente já tem um cálculo diferente. A força-peso já é a massa vezes a aceleração da gravidade. Paulinho, e a normal? A normal tem força? Vem para mim. Paulinho, normal tem cálculo? Não tem não.
A normal, ela não tem cálculo, porque a normal é uma força que depende da superfície. Então, a maneira com que você interage com a superfície altera a normal. Por exemplo, quando eu estou aqui em pé, eu tenho uma normal. Mas se eu pressiono meu corpo sobre o chão, eu estou fazendo essa pressão no meu corpo, essa pressão que eu estou exercendo no meu corpo, estou fazendo com que haja uma alteração da força normal. Então, por isso que a força normal não tem fórmula. Ela depende de outras forças para calcular o seu valor. Paulinho, tração tem fórmula também não, porque a tração é aquela força de transmissão, né? Aquela força das cordinhas. Então, depende da corda para ter a tração. Então, ela depende do sistema de forças. Ah, mas e a elástica? A elástica tem fórmula, sim. A elástica você vai pegar a constante e multiplicar pela deformação. Paulinho, e o atrito tem fórmula? O atrito tem fórmula também. Você vai pegar o coeficiente, que é a rugosidade, que é da superfície, e multiplicar pela força normal. Bom, então se cada força diferente tem a sua fórmula, a força centrípeta, vai para o slide, fechou no slide, a força centrípeta, ela também tem a sua fórmula. Então, como é que eu vou calcular a força centrípeta? Pegando a massa vezes a aceleração centrípeta. Meu garoto, você que está em casa, você já teve aula sobre aceleração centrípeta e você pensava que ela ia ficar esquecida no passado? Não, se enganou. Ela voltou, tá aí, ó. Força centrípeta, ela é a massa vezes a aceleração centrípeta. Ah, Paulo, mas lá atrás a gente via que a aceleração centrípeta era a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Continua. Só que então a gente junta isso à fórmula de força centrípeta, ficando massa vezes a velocidade ao quadrado, ou seja, V vezes V, dividido pelo raio da trajetória. Tá? Então, quando você está num carro e que a pessoa que está dirigindo o carro faz uma curva e você que já deve ter ficado no banco de trás e deve ter, para trollar o seu colega, ter pressionado ele na hora da curva, você estava sujeito à força centrípeta. Olha aí, você estava estudando força centrípeta e nem sabia. Bom, essa força centrípeta tem umas aplicações muito bacanas e eu queria trazer alguma delas para vocês. Bom, a primeira aplicação que eu queria trazer para vocês está quando uma pessoa pega, por exemplo, uma pedra, amarra uma corda e começa a girar o barbante com essa corda. Bem, essa ação que você está tendo é a ação da força centrípeta, tá certo? O que é que vai acontecer? A força centrípeta, ao ser aplicada, ela vai gerar essa aceleração centrípeta, ou seja, aquela aceleração centrípeta que você estudava lá atrás, ela está sendo criada por essa força centrípeta. Paulinho, o que é que essa aceleração centrípeta ela está fazendo na pedrinha que está girando? Ela está mudando a direção dela. Ou seja, quando a pedra ela está nessa parte de baixo, você tem uma direção para cá. Aí você chega, como é que tu sabe? Ora, é só tu cortar o barbante. Se o barbante se cortado, a pedra segue em movimento. A primeira lei de Newton, olha aí, tá vendo que as coisas se conectam? Fica atento. Bom, se a pedra agora ela está aqui, ó, veja que ela, se o barbante for rompido, ela vai subir. Por quê? Porque ela vai seguir uma trajetória tangente. Então, quem está mudando essa direção da velocidade é a aceleração centrípeta. Então, a aceleração centrípeta, ela muda a direção da velocidade. E é só isso que ela faz, não faz mais nada. Não. Ela muda a direção da velocidade para que um carro possa fazer a curva. Aí você deve estar pensando, professor, ela não faz mais nada. Ah, meu filho, o que ela faz muita coisa. Porque é graças à aceleração centrípeta que um carro pode fazer uma curva e não derrapar. Bom, então quais são as aplicações que a gente pode ter? Você quando brincou numa montanha-russa? Já. Se você diz, poxa, Paulo, eu nunca fui numa montanha-russa. Poxa, a gente pode pegar outros exemplos. Mas nesse momento eu vou querer pegar você que está em casa, que já andou numa montanha-russa. Se você não andou, eu vou dar um outro exemplo, que eu tenho certeza que vai ser uma analogia bem parecida, tá certo? Bom, você já deve ter percebido que durante o trajeto, o seu organismo ele deve ter passado por inúmeras sensações, o medo, o pânico, né? A adrenalina, mas você já deve ter percebido que o seu corpo, em momentos que o carrinho ele está na parte mais de baixo, você já deve ter percebido que ele é pressionado sobre o chão. Isso não é aleatoriamente não, tá? Essa pressão que você tem sobre o chão é exatamente a força centrípeta que está agindo de maneira mais intensa sobre o seu corpo. Da mesma forma, você já deve ter percebido que quando esse carrinho está na parte mais alta,
você sente uma leveza, né? Sabe aquela sensação que parece que o nosso alimento ele vai sair da nossa boca? Pois bem, essa leveza que você está tendo é exatamente porque na parte mais alta, a força centrípeta, ela diminui a intensidade dela. Ou seja, literalmente ficamos mais leves. Por isso que a gente tem essa leveza. Aí você que está em casa diz, poxa, Paulo, eu nunca andei numa montanha-russa, então eu não tenho como saber esses sentimentos. Bom, você não andou numa montanha-russa, mas você talvez já deva ter andado no elevador. Ou seja, aquela sensação que você está no elevador, que você bota ele para subir ou para ele descer, e que você sente, por exemplo, quando você põe o elevador para subir, você já deve ter percebido que seu joelho flexiona. Né? Nunca percebeu? Pois note. A flexão do seu joelho é porque naquele momento uma resultante do seu corpo aumentou. E é exatamente a analogia quando o carrinho da montanha-russa está na parte mais baixa. Ou seja, você tem um aumento do seu peso, da resultante do seu peso. Assim, quando você põe um elevador para descer, você já percebeu que o seu tórax ele meio que se levanta, você sente uma leveza? Essa leveza que você sente quando o elevador desce é a mesma leveza quando o carrinho está passando a parte mais alta da montanha-russa. Bom, vamos seguir. Segue o barco porque a gente vai ver outro exemplo. Vamos pegar agora um exemplo de uma pedra que está presa a um barbante girando sobre uma mesa. Bom, lembre-se que a gente falou de barbante, olha aí, ó, agora a gente começa a conectar as coisas. Quando a gente fala de barbante, qual é a força que nós estamos falando? Ah, eu tenho certeza que você lembrou. Força de tração. Então, a tração que vai existir no barbante, ela vai ser igual à força centrípeta. Então, vejam, a força centrípeta ela é uma resultante de forças. Então, fica atento. Você calcula a força centrípeta pegando a massa, multiplicando pela velocidade ao quadrado e dividindo pelo raio. Ok. Só que, se existir as outras forças no sistema, você vai igualar a centrípeta a todas as forças que também apontarem para o centro. No caso desse exemplo que eu estou trazendo para vocês, ó, da corda no barbante, a força que está apontando para o centro é a tração. Então você vai calcular a força centrípeta e o resultado dela você diz que é igual à força de tração. Tá? Vamos seguir. Ó. Bom, no próximo exemplo nós temos o globo da morte. É, garoto, o globo da morte, atração de circos e que você tem uma moto realizando um looping dentro de um globo. Pois é, esse globo da morte, o que é que vai acontecer com ele? Quando um carro, uma moto, ele está dando esse looping, é interessante você analisar aqui, ó, vou trazer para vocês dois pontos bem bacanas para a gente analisar. Um é a parte de baixo. Quando o carro ou a moto está na parte mais baixa. Veja que a força-peso sempre aponta para o centro da Terra, sempre para baixo. A normal, perpendicular à superfície, então a normal está sendo direcionada para cima, no ponto mais baixo. Então veja que nesse momento, você tem a força-peso e a força normal se igualando. Pois é, se elas se igualaram, a força centrípeta aí, ela diminui o valor dela. Mas quando a gente vai para o ponto B, olha lá, ponto Bzinho, tá vendo esse ponto B? Ó? Esse ponto mais alto que tem aí na trajetória? Aqui, ó, galerinha, esse ponto mais alto da trajetória, veja que a força-peso sempre vai apontar para baixo, para o centro da Terra, a força-peso manteve. Só que agora eu quero chamar a sua atenção pelo seguinte, porque a normal, ela é perpendicular à superfície. Veja que a superfície agora é o teto. Então, a normal, ela não é sempre para cima. A normal, ela é perpendicular à superfície. Como a superfície é o teto, normal para baixo. Aí você dá olhando nessa imagem, deve estar pensando em casa, Paulinho, eu tenho duas forças no mesmo sentido, o peso é normal. Eu posso somar? Pode sim. Paulinho, eu percebi outra coisa. Eu percebi que as duas forças apontam para o centro. Então eu posso igualá-las à força centrípeta? Não só pode, como você vai. Bom, mas numa situação como essa, você pode querer a velocidade mínima necessária para que o objeto ele realize esse loop. Bom, essa velocidade mínima necessária, ela vai ser calculada fazendo o seguinte, tá? A gente precisa diminuir alguém para a gente ter o mínimo da velocidade. E essa redução vai ser feita da normal. Como normal não tem uma equação própria, eu posso diminuir a normal até um limite, que é dizer que ela é zero.
Aí você deve estar pensando, Paulo, mas se a normal for zero, eu não vou cair não. Porque a normal é a força do contato que eu tenho com o chão. Você está dizendo que é zero, então eu não estou com contato com o chão. Exatamente. Só que tem um detalhe, você não cai pela primeira lei de Newton, a inércia, ou seja, continua em movimento. Mas é aquele momento que você está na iminência de cair, você está bem pertinho, tá? Bom, por que eu quero que você faça isso? Porque quando você faz a normal igual a zero, você vai poder calcular a velocidade mínima. Então, se alguém chegar para você e dizer assim, você sabe qual é a velocidade mínima para um objeto fazer um loop? A resposta é sim. É a raiz quadrada do raio vezes a aceleração da gravidade. Para você lembrar, lembre da abreviação da identidade, né? Quando alguém quer saber sua identidade, a pessoa diz assim, qual é o seu RG? Olha aí, ó, que bacana. Então você vai lembrar que a velocidade mínima no ponto mais alto é a raiz da sua identidade, é a raiz do seu RG. Bom, ainda não acabou não. A gente vai falar o terceiro exemplo, que é o exemplo de um objeto fazendo uma curva. Olha essa imagem da moto, como o motoqueiro ele está quase caindo, ele está bem inclinado, ele está quase com o seu joelho tocando no chão e você diz, ele vai cair, ele vai cair, ele vai cair e não cai. Por que ele não cai? Por causa da força centrípeta, tá certo? Paulinho, mas por que ele inclinou o seu corpo tão próximo ao chão? Para ele manter o equilíbrio dele para fazer a curva sem derrapar. Quando um objeto ele entra numa curva, tá? Para que ele não derrape, você precisa que a força centrípeta ela seja igual ao atrito que age sobre o carro. Pois é, o atrito. Você diz, mas Paulinho, o atrito não é sentido contrário ao movimento? Ora, quando ele entra na curva, o atrito era para ser apontado para fora. É aí que você se engana. Ora, quando você entra numa curva, o carro vai ser jogado para fora. Então o atrito ele é contrário ao movimento, tá lembrado disso? Então por isso que ele é apontado para o centro. Então a força centrípeta ela agora vai ser igualada à força de atrito. E dessa maneira você tem como calcular a velocidade mínima, ou melhor, a velocidade agora máxima que um carro pode entrar numa curva. E essa velocidade é a raiz quadrada do raio da curva multiplicado pelo coeficiente de atrito vezes a aceleração da gravidade. Tá certo? Então lembre-se que a velocidade máxima de um carro realizando uma curva é a raiz quadrada do raio vezes o coeficiente de atrito vezes a aceleração da gravidade. Ô Paulinho, mas e se o pneu estiver careca? O que é que acontece? Você sabe o que é o pneu careca? O pneu careca não é ele ser careca não, tá? Eu quando era pequeno eu pensava que o pneu careca era aquele pneu que não tinha um perigo. Não tem nada a ver. Se você pensava isso também, destruir seu sono. Na verdade, o pneu careca é aquele pneu que não tem aqueles riscos do pneu. Você já deve ter percebido que o pneu ele tem aqueles riscos que são chamados de sucros, né? São cortes que são feitos para dar aderência do pneu com o chão. Quando esses sucros, ou seja, quando a borracha do pneu é desgastada, você vai perceber que você passa o dedo e você não sente mais essas deformações. Qual é o risco disso, Paulinho? Você diminui o coeficiente de atrito. Então isso quer dizer que qualquer frenagem, o carro não vai ter mais a aderência e ele vai seguir em movimento, seguindo a inércia. Olha que coisa perigosa. Então fica ligado que quando você estiver diante de uma questão em que um objeto fizer uma curva, você vai pegar, para calcular a velocidade máxima, você iguala a raiz quadrada do raio vezes o coeficiente de atrito vezes a aceleração da gravidade. E aí, você gostou? Você percebeu então que a força centrípeta ela foi igualada a várias forças, não foi? Então a gente igualou a força centrípeta à força peso, né? Com a normal, quando um carro fez um globo da morte. Igualamos a força centrípeta ao atrito, quando um carro fez uma curva. E igualamos a força centrípeta à tração, quando o carro, ou melhor, quando o objeto estava preso a um barbante. Lembrando que todas essas forças vão ser igualadas ao valor da centrípeta, que é massa vezes a velocidade ao quadrado, dividido pelo raio. Bom, mas aí você diz, ô Paulinho, mas existe alguma força que me joga para fora da curva? Por exemplo, uma máquina de lavar,
quando ela está na parte de centrifugar. Olha aí, é aquele momento em que você tem o objeto com tanta velocidade que a água vai sendo expelida, vai sendo jogada para fora. Então, quando você tem um corpo que está em grande velocidade, a força que vai estar empurrando você para fora da curva é chamada de força centrífuga, que é a analogia que ela é igual a centrípeta, ou seja, você calcula do mesmo jeito, tem o mesmo valor, tá certo? Bom, e aí, você gostou? Vamos fazer um exercício então para a gente fixar esse conceito na nossa cabeça. Então vejam, um carro de massa 1.500 kg percorre uma curva plana horizontal com raio de curvatura de 100 metros. Vejam, lembre que eu falei, quando um carro entra numa curva, como eu calculo a velocidade dele. Coeficiente de atrito entre o pneu e o carro no asfalto vale 0,4. A aceleração da gravidade local a ser considerada vale 10 metros por segundo ao quadrado. E ele diz para você que está aí na sua casa, determine a máxima velocidade com que o carro pode percorrer a curva sem derrapar. E aí, ó, se você não quiser fazer esses cálculos todos que eu coloquei para você, você pode lembrar que a velocidade máxima é a raiz quadrada do raio vezes o coeficiente de atrito vezes a gravidade. Então, se você pegar o raio dele, que vale quanto? O raio vale 100. Multiplicar por 0,4, que é o coeficiente de atrito, deu 40. Multiplicar pela aceleração da gravidade, aquele Gzinho que vale 10, dá 400. Tira a raiz quadrada disso, a raiz quadrada de 400 é 20. Então isso quer dizer que a velocidade máxima que o carro pode entrar nessa curva sem derrapar seria 20 metros por segundo, que equivale a 72 km por hora. Então, Paulinho, se o carro entrar nessa curva com 80, sabe o que acontece com ele? Tchau, ele vai ser jogado para fora da curva. E aí, você gostou da explicação? Você entendeu direitinho? Bom, eu te convido a fazer mais exercícios sobre esse assunto. Então lembre-se que na aula de hoje nós aprendemos a força centrípeta como uma resultante de forças que apontam para o centro da trajetória circular. Essa força centrípeta ela pode ser calculada individualmente, pegando a massa, multiplicando pela velocidade ao quadrado e dividindo pelo raio. Mas se existir outras forças, como peso, normal, tração, atrito, a força centrípeta, ou seja, o valor que você igualou, que você achou, vai ser igualado àquelas forças, só as forças que apontarem para o centro. Bom, meu querido aluno, você que está aí na sua casa, mais uma vez, muito obrigado por você ter me recebido e por você ter se dedicado tanto como você se dedicou na aula de hoje. Um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro. Até mais. Tchau, tchau.